Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, rezemos pelas almas dos nossos amigos, amanhã dia de finados, dos nossos parentes, né? Não deixamos de participar, principalmente amanhã da Santa Missa, rezar pelos nossos antes queridos, né? E nós queremos aqui colocar por todas as almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra de hoje, no Evangelho Lucas 14, 15 a 24, está assim. A essas palavras disse Jesus a um dos convidados: Feliz daquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Um homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. E à hora da ceia enviou seus servos para dizer aos convidados: Vinde, tudo está preparado. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpa. Disse o primeiro: Comprei um terreno, é preciso sair para vê-lo. Rogo-te que me desculpe. Disse outro: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo que me des essa desculpa. Disse outro: Casei-me e por isso não posso ir. Voltou ao servo e refletiu isso ao seu senhor. Então, irado, o pai de família disse ao seu servo: Sai sem demora pelas praças e pelas ruas da cidade. Introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, está feito como ordenastes, e ainda há lugar. O Senhor ordenou: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que se encha a minha casa. Pois digo, nenhum daqueles homens que se foram convidados provará da minha ceia. Palavra da salvação. Irmãos, irmãs, esse é o convite de Deus. Ontem o Evangelho falou sobre o grande banquete, uma festa, né? Se você tiver de fazer um aniversário, uma festa, convide os seus aleijados, os coxos. Nessa daqui, Jesus fala da grande festa que é o céu, né? O grande banquete que é o céu. Meus irmãos, minhas irmãs, no dia de finados é possível receber a indulgência e aplicá-lo a si e algum falecido. Aquilo que nós falamos ontem, né? Você confessar, entendeu? Você confessar, ontem nós falamos sobre isso, né? Confessar, receber o sacramento da confissão, rejeitando todo o pecado, a comunhão eucarística. Eu confessei tem mais ou menos um mês. Sim, é válido. A comunhão eucarística é todo dia, né? Orar pela intenção do Santo Padre o Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, e visitar o cemitério e lá rezar para um falecido. Aí você recebe a indulgência plenária, né? Para si ou para algum falecido. A indulgência é um ato que se expressa a maternidade da Igreja. A Igreja, como mãe, nos concede a remissão das penas do purgatório através de um esforço humano, né? Para receber qualquer situação é necessário, como eu já disse, que o fiel faça a confissão. Estou batendo muito nessa tecla, ontem eu falei, essa semana toda eu vou falar, porque você tem até do dia 1 até o dia 8 para fazer isso. Busque a confissão, participe e comungue na Santa Missa, reze a oração do Credo, né, do Pai Nosso, e uma Ave Maria e um Glória na intenção do Santo Padre o Papa, e aí você vai também visitar um Santíssimo. Eu disse, o que são as indulgências? É a remissão diante de Deus
da pena temporal devido aos pecados, já perdoado quanto à culpa do fiel. Então, meus irmãos, o que quer dizer? Eu dei um exemplo na Rádio Milênio. Vamos supor, tem uma criança jogando bola no meio da rua. Aí a criança joga a bola, vai lá na janela do seu Zé. Aí o menino vai lá com o pai e fala assim: poxa vida, meu filho, ele chutou a bola e acertou a janela. Aí o dono da casa fala assim: não está perdoado. É a confissão. Quando você comete um pecado, você é perdoado por Deus através da confissão, né? Eu fiz uma meta na minha vida de fazer uma confissão uma vez por mês. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Mas a janela está quebrada. E o que é a indulgência? É o pai, é o homem, que o filho, né, quebrou a janela, colocar outra janela no lugar. Então, aquela janela já não está mais quebrada. Tipo assim, através da indulgência, aquele pecado já perdoado foi tirado pela indulgência. Entendeu? Então, nos dias de finado, aos que visitarem o cemitério, né, e rezarem, mesmo mentalmente pelos defuntos, concede uma indulgência plenária, só aplicada aos defuntos, no caso, diariamente, né, no dia 1º ao dia 8, nas condições costumeiras. Então, meus irmãos, sempre faça isso, né? Confissão, comunhão, creio, Pai Nosso, Ave Maria, com glória na intenção do Papa, e visitar o cemitério na intenção do falecido. Eu gostaria, esse livro aqui, gente, muito rico esse livro, O Purgatório, escrito por Felipe Aquino. O purgatório, né, a doutrina do purgatório. O purgatório não é um castigo, mas uma concessão da misericórdia divina, que não quer condenar o que ama, mas que o outro lado não pode receber a sua santíssima presença na visão face a face qualquer outro pecado. Então, aí, o Catecismo da Igreja Católica ensina lá no parágrafo 1030 o seguinte: Catecismo da Igreja: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantia da salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a pessoa morreu com pecado mortal, vai direto para o inferno. Mas a pessoa que morreu confessando os seus pecados, e só entra no céu quem tiver a santidade. Então aqui, quem está no purgatório já está salvo. A porta do purgatório é virada para o céu. Quem está no purgatório, então por isso a importância de nós rezarmos. Tem 42 anos que meu pai morreu. Tem mais ou menos 10 anos que meus netinhos morreram. Os amigos, né? Sempre rezo por ele. A igreja, naquele momento da consagração, reza pelos falecidos. Ali, apresente, chega um pouquinho mais cedo, coloque ali o nome do falecido. No parágrafo 1031 diz: a igreja domina purgatório, esta purificação final de eleitos que é completamente distinto do castigo da condenados. É diferente do inferno. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença, né? Fazendo referência aos
aos certos textos da Escritura, da tradição da igreja, que fala um fogo purificador, que concerne em certas faltas leves, deve-se crer, existe antes do juízo um lugar purificador. No parágrafo 1032, estuda, meu irmão, estuda o catecismo, estuda a sua igreja. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, do qual já a Sagrada Escritura fala, lá em Macabeus, segundo Macabeus 12:46, fala: eis porque ele, Judas Macabeu, no Antigo Testamento, mandou oferecer esses sacrifícios expiatórios pelos que haviam morrido, a fim de que fosse absolvido dos seus pecados. Se você for procurar a palavra purgatório na Bíblia, não vai encontrar. Você também não vai achar arroz, camisa, feijão. Não vai achar. Então aqui, desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágio em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico. Na hora da consagração, a igreja reza: lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Tem alguns padres que até dão uma pausa para a gente colocar o nome dos nossos falecidos, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também esmolas, as indulgências, isso que eu estou falando agora, as obras de penitência em favor dos defuntos. Portanto, a realidade do purgatório é doutrina clara da igreja, e qualquer pessoa que ensinar algo diferente disso está certamente em discordância com o sagrado magistério da igreja. Se um pregador, se um mensageiro, se um padre, se um bispo pregar contra isso, está certamente em discordância com o sacramento, com o sagrado magistério da igreja. Entendeu? Então, meus irmãos, esse livrinho, professor Felipe Aquino, os representantes da Canção Nova, né, aquelas pessoas que vendem esse livro, eu vou deixar ele aqui na capa, aqui, salvo aqui também, né, para você poder fazer o pedido do professor Felipe Aquino, né, fala até do Tratado do Purgatório de Santa Catarina. Rezemos pelas almas, não deixe de amanhã visitar os falecidos, né? Eu tenho esse livro aqui, todo ele pregado, que eu fiz uma pregação em cima desse livro no mês de agosto de 2000. É só você procurar Purgatório, coloca lá, Purgatório Eudes Andrade. Amém? Que Deus nos abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.